Corremos nos dias finais, Jesus logo vai retornar. Em meio ao caos, ao ódio e o mal, Deus precisa ver em nós um povo santo. Em meio à descrença total, em meio ao ódio mortal, Deus precisa ter, Deus precisa ver servos fiéis e leais. Corremos demais sem parar, não há nem mais tempo de orar. A vida sem Deus, vazia e fugaz, nos afasta mais e mais do que é certo. Verdade e erro já estão tão perto, tão sem distinção. Deus precisa ter, Deus precisa ver homens de retidão, homens que não se comprem nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo próprio nome, de consciência fiel ao dever, como a bússola o é ao polo. Homens sinceros e humildes, homens de fé e coragem, que sejam firmes no que é reto, ainda que caiam os céus. Homens que queiram a paz, homens que vivam amor, homens sensíveis à voz do Espírito, e sejam como o Senhor. Amém, 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 Ó Senhor Deus, queremos declarar ao Senhor que nós o amamos com todas as nossas forças, Senhor. É certo que muitas vezes nos faltam forças para amá-lo, para segui-lo, para sequer olhar para o Senhor. Concentramos nossas forças em tudo que fazemos nesse mundo, menos em buscá-lo. Mas nessa noite, nesse momento, estamos aqui declarando nosso amor e dizendo: Senhor, queremos encontrá-lo, mostre-se para nós, em nome de Jesus, amém. Quero convidar você que está aqui, quero convidar você que está aí em casa, você que está onde estiver, que busque uma Bíblia, que pegue a sua Bíblia agora, e nós vamos começar abrindo a palavra de Deus em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37 é o texto onde nós vamos encontrar a meditação, ou nós vamos encontrar o que nós vamos estudar nessa noite. Aqui diz assim, verso 1 em diante, do verso 1 até o 8. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã.
Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel, que é Jacó, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez para ele uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Esse texto começa dizendo para nós que essa é a história de Jacó. Vocês se lembram quem é esse Jacó? Quem era esse homem chamado Jacó? Da onde ele veio? Se você olhar aí em Gênesis, no capítulo 25, no verso 25, ali está escrito quem era Jacó. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Bom, aí está dizendo o primeiro a sair. Na verdade, Jacó tinha um irmão gêmeo. Os dois foram gerados dentro do ventre da mãe, porém na hora de nascer, quem nasceu primeiro foi? Bom, eu quero me comunicar com vocês, né? E comunicar assim, eu falo e vocês também falam, vocês respondem. Como era o nome do irmão de Jacó? Esaú. Ele era o irmão mais velho de Jacó? Sim ou não? Sim? Ou você ficou em dúvida? Eles eram gêmeos, né? Mas ele nasceu um pouquinho antes de Jacó. Mas a Bíblia fala dessa história, que era a história de Jacó. Como é que foi o nascimento de Jacó? Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú. Pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Agora você imagina essa cena de nascimento. Esaú nasceu realmente um pouquinho só antes de Jacó, porque quando a parteira fez o parto e quando Jacó nasceu, agarrado no pé, veio de carona. Quando Esaú nasceu, agarrado no pezinho do bebê, do primeiro bebê, veio Jacó. Por isso deram o nome nele de Jacó, que quer dizer enganador. Ou seja, ele era safadinho, danadinho. Veio de carona com o irmão, não quis ficar para trás e nasceu assim. Os dois irmãos, um gêmeo do outro, mas um totalmente diferente do outro. Esses dois eram diferentes não somente no gênio, mas eles eram também diferentes fisicamente, porque ali diz que Esaú era como? Cheio de pelos, né? Jacó cresceu, se desenvolveu, Esaú também. E sabe que Esaú, ele tinha um sonho de felicidade futura na vida dele. Sabe qual era o sonho de felicidade futura de Esaú? Você tem um sonho de felicidade futura? Antes eu tenho que explicar para você o que é um sonho de felicidade futura. Um sonho de felicidade futura é aquela coisa para a qual você olha e você diz assim: eu seria feliz se... pontinhos, pontinhos, pontinhos. E essa coisa varia de gente para gente. Quem sabe você que está aqui hoje diria assim: eu seria feliz se eu tivesse a minha casa própria. Quem sabe outro estaria pensando: casa própria? Eu seria feliz se eu tivesse o que comer. Quem sabe outro diria assim: eu seria feliz se eu tivesse um emprego. Quem sabe um bebezinho, se estivesse ouvindo aqui, diria assim: eu seria feliz se eu tivesse uma mamadeira desse tamanho assim, não é? Varia de pessoas para pessoas. O grande problema é que quando nós colocamos na frente do nosso sonho de felicidade futura uma coisa que é uma palavrinha de duas letras. Essas duas letras são S-O acento. Ou seja,
Eu só seria feliz se eu tivesse tal coisa. Já disse isso para Deus alguma vez? Deus, eu preciso desse emprego. O Senhor sabe que eu só seria feliz assim. Deus, eu preciso de namorar com essa pessoa, eu preciso dela. O Senhor sabe que eu só seria feliz assim. Deus, o Senhor me ama. Sabe, tem um monte de gente que costuma dizer assim, quando você diz assim: a gente se vê amanhã, se Deus quiser. E a pessoa diz assim: Deus quer. Mas como é que ela sabe que Deus quer? Como ela sabe que Deus quer? Como ela sabe que não é a vontade de Deus que ela não esteja aí, ou que a outra pessoa não esteja aí? Não é? Deus, é porque nós nos julgamos entendedores da vontade de Deus. Quem sou eu, mísero ser humano, para saber o que Deus quer? E é por isso que muitas vezes eu digo para Deus: Deus, eu sei que o Senhor é amor, porque a sua palavra diz que Deus é amor. E se o Senhor é amor, o Senhor quer que eu seja feliz, e o Senhor sabe que para eu ser feliz, eu só seria feliz se eu tivesse a minha mãe saindo do hospital, se ela fosse curada, se ela fosse, Senhor, liberta dessa doença e desse mal. Eu amo a minha mãe, o Senhor ama também, eu só seria feliz assim. E quando a gente coloca um só na frente do nosso plano de felicidade futura, aí as coisas complicam totalmente. Jacó e Esaú eram totalmente diferentes do outro. Esaú era um homem forte, ele desenvolveu habilidades para ir caçar, para ir pescar. Ninguém ficava fora de casa tanto tempo como Esaú, ninguém manipulava um arco e flecha tão bem como Esaú, ninguém pescava como Esaú. Esaú era um homem rude, Jacó já era um homem diferente. Jacó gostava de cuidar dos rebanhos do pai, ninguém apacentava ovelhas como Jacó, ninguém cuidava da casa como Jacó, ninguém cozinhava como Jacó e ninguém fazia tricô como Jacó. E Jacó era homem. Aliás, os grandes cozinheiros são homens, né? E muitos que trabalham com trabalhos manuais também. Jacó gostava de trabalhos manuais, ele gostava de lidar com as coisas da casa, dos afazeres domésticos. E Jacó aprendeu sim a fazer tricô. Uma vez eu quis aprender a fazer tricô com a minha namorada, que hoje é minha esposa, né? A gente tinha assim uns 16 de idade, que foi quando nós começamos a namorar. E aí eu estava na minha primeira lição de tricô, meu primeiro dia de aula. E eu gostava do tricô, porque o tricô eu acho que ele é um trabalho meio indeciso, né? Ele não sabe se ele fica numa agulha ou na outra. Ele diz: vamos um pouquinho para aquela, vai para essa agulha, daqui a pouco ele volta para outra agulha. E assim vai, e o trabalho vai desenvolvendo, né? E eu estava lá fazendo tricô e tal, quando meu pai chegou, já devia ter umas 10 carreiras feitas pelo menos. E o meu pai chegou, olhou aquilo e disse: você está fazendo o quê? E minha namorada lá, eu disse: estou fazendo tricô? Eu disse assim: eu não quero ver nunca mais você fazendo isso. E não me deixou fazer mais tricô, né? Eram outras épocas, isso aconteceu há muito tempo atrás, mais de 30 anos, né? E eu não pude fazer tricô. Mas Jacó, ele fazia tricô muito bem, não é? Esaú tinha um plano de felicidade futura e Jacó também tinha um sonho de felicidade futura. Qual era o sonho de felicidade futura de Jacó? Jacó pensava assim: eu só seria feliz se eu tivesse a bênção da primogenitura. Mas que negócio é esse de bênção da primogenitura? Naquela época, o filho mais velho, que é chamado o primogênito, ele ganhava uma bênção especial do pai. Era uma parte maior na herança, por isso essa bênção especial era uma bênção financeira melhor. E o mais velho, ele ganhava também uma bênção espiritual do pai maior. E Jacó não se conformava, ele era um inconformado. A vida está assim, cheia de inconformados. Jacó dizia: eu só seria feliz se eu tivesse a bênção da primogenitura. Eu só seria feliz. Por isso, quando você diz só, você está disposto a passar por cima de tudo, de todos, para conseguir exatamente o que você quer, do jeito que você quer, na quantia que você quer, na hora que você quer, porque você também não dá espaço para Deus realizar a vontade dEle na sua vida, do jeito que Ele quer, no dia que Ele quer, na hora que Ele quer. Você quer o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer, sempre. Por isso, Jacó, para conseguir o que ele queria, ele pisou no irmão dele, ele passou por cima, ele enganou o pai dele. Jacó, ele cumpriu o significado do nome dele, que era enganador. Ele pecou, ele arrasou. Quem
tem plano de felicidade futura e se fixa nisso e diz: eu só seria feliz se eu tivesse isso, está disposto a seguir a lei do Big Brother, a lei do século 21, que é: a vida é um jogo, o que interessa é jogar. Se eu tiver que mentir a respeito do meu colega, se eu tiver que falar mal dele, fofocar a respeito dele para eu subir na vida, eu vou fazer isso. E Jacó fez exatamente isso, enganou. Por isso Jacó sofreu, porque existem alguns ditados aqui nessa terra que se cumprem, e muitas vezes o que a gente faz aqui a gente paga, muitas vezes. Então Jacó enganou, por isso ele também foi enganado. Jacó teve que fugir de casa, teve que abrir mão da sua família. Se a mãe de Jacó sequer imaginasse que aquele seria o último dia da vida dela, que haveria o seu filho, ela jamais teria ajudado o filho a fazer o que ela ajudou a fazer, enganar o pai. Foi o último dia da vida dela que ela viu o seu filho. E Jacó foi para a terra da parentela dele, os parentes do pai dele. E quando ele chegou lá, Deus ainda foi guiando a vida dele, porque Jacó teve um encontro com Deus, Jacó se arrependeu, e essa é uma das coisas maravilhosas da palavra de Deus. O Senhor Deus está sempre esperando você retornar para Ele. Ele está sempre disposto a perdoar você, a abraçar você, a alcançar você. Por isso a grande mensagem, por isso a grande novidade, por isso o grande anúncio dessa noite, a grande proclamação dessa noite para você é a seguinte: não interessa como seja a sua vida, não interessa quão longe você tenha ido no pecado, quando você se afundou na lama do pecado, não interessa que exista agora, nesse momento, na sua mente, uma voz dizendo assim. Sim, ele pode estar falando para outros, mas não para você. Essa voz vai se afastar agora, porque em nome de Jesus o Senhor vai fechar o seu ouvido para essa voz, porque o Senhor vai dizer assim: é com você sim, porque eu vim salvar os perdidos, eu vim curar os doentes e não os sãos. Por isso não interessa o seu estado, eu sou aquele que aceito você de volta, basta você querer e se voltar para mim, estender a mão e desejar com todas as suas forças. E Jacó desejou com todas as forças, e clamou e pediu, e o Senhor Deus o perdoou, e ele reconciliou com Deus. E Jacó chegou lá na terra da parentela dos pais dele, e logo ele encontrou uma garota, e ele se apaixonou por aquela garota. Como era o nome dela? Raquel. A palavra de Deus diz que ela era linda, linda por dentro e por fora. Uma moça de Deus, uma moça que era uma filha bondosa, uma pessoa que seguia a Deus, e muito bonita também. Jacó se apaixonou por ela, e a coisa que ele mais queria era se casar com ela. Porém, naquela época, tinha que pagar o dote para o pai da noiva. Esse era o problema. Jacó era um pé rapado, ele não tinha um tostão furado no bolso, ele saiu de casa sem nada, nem a herança que ele ia receber ele tinha mais direito, porque ele fugiu de casa. Ele ficou sem a bênção da primogenitura, a qual ele não tinha direito, mas queria de todo jeito, e ficou sem o que ele tinha direito. Jacó não tinha nada. Por isso, quando ele chegou para o sogro para dizer assim: eu quero casar com a sua filha, ele diz: não tem problema. Não tem problema? Não, é só pagar o dote. Ele disse: aí tem problema. Mas como tem problema? É porque eu não tenho dinheiro? Não tem problema. Não tem problema, não. Você paga de outro jeito, você trabalha para mim. Trabalhar? Uau! Não tinha pensado nisso? Bem, na verdade, Jacó ofereceu para trabalhar, né? De quanto tempo estamos falando aí? 7 anos. 7 anos. Olha a lista. A moça, ela é boa filha, ela sabe lavar, passar, cozinhar, ela sabe cuidar de criança, e sabe, conforme a lista cresce, uma moça bem dotada, não é verdade? 7 anos de trabalho. A palavra de Deus diz assim, que Jacó trabalhou 7 anos por amor de Raquel. E os 7 anos lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que ele amava a Raquel. Está faltando Jacó no mercado, não está? Está ou não está as garotas aqui? Imagina, trabalhar 7 anos para casar com a moça e ainda achar pouco, porque amava. Olha que coisa tremenda. Podia você até suspirar: ai, queria um Jacó desse para mim. 7 anos.
Jacó trabalhou 7 anos, e quando chegou o dia do casamento, você imagina o que é esperar 7 anos? Você consegue imaginar o que é esperar 7 anos para casar? Eu imagino, porque eu esperei 7, comecei com 15 e fomos casar com 23. E meu sogro não chamava Labão como o de Jacó, e eu também não tive que trabalhar 7 anos, mas foram 7 anos. No dia do casamento, Jacó devia estar como eu estava, né? Nervosésimo, né? Não conseguia nem se concentrar em nada. Ele estava ali, né, para casar, e aquela coisa. E se hoje as noivas usam véu, você imagina naquela época, parecia, sei lá, uma cortina, um abajur, até, eu não sei, de tanto véu que ia. Não dava para o noivo ver a cara da noiva. Casou, foi para a lua de mel. No outro dia, o Jacó levantou, olhou para a cama, e quem estava do lado dele era a cunhada dele, a Leia. E quando ele olhou, ele disse: o que você está fazendo aqui? E ela disse: você casou comigo? Ele disse: não, eu casei com a sua irmã. Não, você casou comigo. Não, com você? Meu pai te enganou, ele me mandou no lugar da minha irmã. Jacó ficou furioso, pegou a mão da cunhada dele, que já não era mais cunhada, era esposa, pegou a mão dela e foi correndo para a casa do sogro. Quando ele chegou lá, tinha uma placa assim: não aceitamos devolução. Não tinha, mas o sogro falou exatamente isso, disse assim: isso é um costume aqui do lugar, você leva primeiro a filha mais velha, mas eu vou permitir você também casar. Era outra época, vou permitir você casar com a mais nova também, só que é o seguinte, você está levando 2 filhas, por isso vai ter que trabalhar mais 7 anos. E a Bíblia diz que Jacó trabalhou mais 7 anos, pelo tanto que ele amava a Raquel. Podia suspirar de novo você, hein? Puxa vida, 14 anos trabalhando por amor a Raquel. Enganou, foi enganado. Jacó tinha um problema. A mulher que ele não amava lhe dava filhos, a que ele amava não lhe dava filhos. A coisa que ele mais queria no mundo é ter um filho de Raquel, a mulher a quem ele amava. Demorou muito tempo para ter filho, e quando nasceu o filho, ele já estava com certa idade, idoso. Jacó tinha crescido espiritualmente, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas você está muito desanimado. O que é isso? Sim, ele foi mudado espiritualmente, ele amadureceu espiritualmente. Porém, tinha um problema. Ele mimava o José, que era o filho dele. Se o José fosse brasileiro, o apelido dele ia ser Zezinho. Ele mimava, e o Zezinho era aquele filho que não sai da cola do pai, sabe? O pai vai no banco, o Zezinho vai atrás. O pai vai na feira, o Zezinho vai atrás. Vai no supermercado, o Zezinho vai atrás. O pai vai lavar o carro, está o Zezinho com o pai. O pai vai em qualquer lugar que o pai for, seja divertido ou não, o Zezinho está lá junto. E esse era o José. Jacó também ele tratava o José diferente do que ele tratava os outros filhos. Ele mimava mais. Jacó, ele fazia com o José o que ele não fez com os outros filhos. Colocava José no colo, contava histórias. Ele rolava no chão com o José. Ele tinha tempo para o José. E os irmãos olhavam aquilo e tinham um ciúme. Ué, mas Jacó não tinha crescido espiritualmente? Ele não amadureceu espiritualmente? Você disse que sim. Ele amadureceu espiritualmente, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas por que ele fazia isso com o filho dele? É porque mesmo quem amadurece espiritualmente é ser humano. E a gente erra. Essa é a miséria do ser humano. A gente erra não querendo errar. Sabe como é que é? Tem uma diferença entre errar pensando assim: eu erro e Deus me perdoa mesmo, porque Ele é tão bondoso, a graça dEle, a misericórdia é tão maravilhosa, eu posso errar o quanto que eu quiser, que Ele vai me perdoar. A outra coisa é eu não querer errar. Senhor, eu não quero errar, e quando eu descubro eu já errei, e eu já caí, eu tenho que cair de joelhos diante de Deus e dizer: Senhor, eu errei, eu não queria ter errado aqui, Senhor, eu já supliquei 1 milhão de vezes, me ajuda, Senhor, a vencer isso aqui. Pois Jacó amadureceu em um monte de coisa. Aliás, o nome dele já não era mais Jacó, era Israel, não é? O nome dele era Israel. A Bíblia diz que os irmãos viam o jeito que Jacó tratava a José, e eles ficavam com raiva de José. Você vê que nós lemos pelo menos 3 vezes, eles tinham raiva do seu irmão, porque eles tinham inveja pelo jeito que o pai tratava.
E um dia então Jacó, o seu Israel, que já nem fazia tricô mais, porque ele tinha um monte de tricotadeiras, ele nem cuidava das ovelhas, porque tinha um monte de pastor de ovelhas, ele era um tremendo de um empresário. O seu Jacó, o seu Israel sentou para fazer tricô, e quando ele sentou para fazer tricô, as tricotadeiras olharam e disseram: uau, seu Israel vai fazer tricô? E ele sabe? Ele pegou o melhor tiara, a melhor lã, tingiu a melhor lã com a melhor tinta, e ele começou a fazer um trabalho lindo e maravilhoso, e aquilo começou a tomar forma, e elas começaram a olhar assim: uau, e como o seu Israel sabe fazer tricô, que trabalho maravilhoso. E não se falava em outra coisa. Para quem será que ele está fazendo essa túnica talar de mangas compridas? É o que diz a Bíblia, era uma túnica de manga comprida. Até hoje a gente valoriza a roupa. Você vive indo no shopping sem um tostão furado para ficar olhando vitrine e suspirando: ai, que coisa linda, é a última moda e não sei o que lá. A gente valoriza a roupa até hoje. Imagina uma túnica talar de mangas compridas feita pelo Jacó para o próprio filho quando ele terminou, e ele colocou aquela túnica colorida em José. Agora o Zezinho não tirava mais aquela roupa de jeito nenhum. Para onde ele ia com o pai, ele ia com a túnica. E quando as pessoas diziam: puxa, bonita a sua túnica, ele dizia: meu pai que fez. Sabe como é que é, né? Coisa de filho, meu pai fez para mim. Nessa história, alguém mais também tinha sonhos, planos de felicidade futura. Eram os irmãos de José. E qual era o sonho de felicidade futura dos irmãos de José? Eles pensavam assim: nós só seríamos felizes se o nosso pai nos tratasse como ele trata a José. Porque enquanto José existir, nosso pai vai amar mais a José do que a nós. José tinha um sonho de felicidade futura também. Qual era o sonho de felicidade futura de José? Ele pensava: eu quero herdar a bênção espiritual do meu pai. Nós somos 12, 1/12, a 12ª parte minha. E eu quero aplicar isso e quero ser um homem de Deus, assim como meu pai é um homem de Deus. E eu quero ter experiências espirituais como o meu pai teve. Eu seria feliz se eu tivesse isso. Você percebeu a diferença entre o sonho de felicidade futura de José e dos irmãos? Qual é? Qual era a diferença? É que no sonho de felicidade de José não tinha aquela palavrinha de 2 letras, o só. Nos outros tinha o só, nesse não tem o só. O que aconteceu? Um dia o pai mandou os irmãos para cuidar das ovelhas. Sabe, o ódio dos irmãos só vinha crescendo, porque José andou tendo um sonho. Para dizer a verdade, o José era imaturo. Ele era imaturo. Ele não tinha crescido ainda, porque a palavra de Deus diz que ele era um dedo duro danado do Zezinho. Diz que ele ia lá para o campo, ele era melhor que os irmãos. Porque ele era melhor? O coração dele era melhor, ele desejava mais a Deus, ele almejava a Deus. Essa é a diferença entre nós. Hoje esse auditório está lotado, essa igreja está cheia, mas tem pessoas diferentes umas das outras. Tem gente melhor do que gente, e tem gente pior do que gente aqui. Hoje tem um monte de gente ligada na televisão, mas tem diferença entre vocês. Tem gente melhor que gente, gente pior do que gente. A única diferença não está na sua conta bancária, também não está no berço no qual você nasceu, nem na sua criação e nem na sua educação. A diferença maior está no que vai dentro do seu peito, no seu coração. Com que ânsia você almeja Deus, com que intensidade você almeja Deus. Por isso a palavra de Deus diz que Davi era diferente, que ele era o homem segundo o coração de Deus, porque Deus era aquele que ocupava o primeiro lugar do coração de Davi. Fizesse o que fizesse, ele almejava estar perto de Deus, ele almejava as coisas de Deus, era o tempo todo assim. Por isso Davi escreveu nos Salmos tudo aquilo que ele escreveu: a minha alma anseia por ti, ó Senhor, a minha alma anseia por ti. Ele ansiava por Deus. Por isso José era melhor, mas ele era também imaturo, ele não tinha crescido espiritualmente. Por isso quando eles iam para o campo, os irmãos faziam coisas erradas, e depois ele voltava e dizia: pai,
pai, o senhor nem imagina o que o Simeão, Levi e Judá fizeram lá no campo, pai. Te contava tudo. E os irmãos ficavam mais raiva ainda. Tem mais, o José andou tendo uns sonhos. E ele tinha uns sonhos assim, interessantes, como esse que ele teve. E para quem que o José ia contar? Imaturo, coitado. Ia contar justo para os irmãos. Gente, vocês não imaginam que eu tive um sonho essa noite? No meu sonho, todos nós estávamos lá atando feixes de trigo, cada um tinha o seu feixe, sabe? Mas de repente o meu feixe ficou em pé no meio do feixe de todos vocês, o feixe de vocês rodeava o meu feixe, e de repente eles começaram a se inclinar diante do meu feixe, e os irmãos amavam aquela história, não é? A Bíblia diz que eles ficavam com mais ódio, mais raiva ainda, diz assim: por acaso você vai reinar sobre nós, seu moleque atrevido? Por isso, quando os irmãos foram guardar o rebanho, demoraram um tempo extra, e o pai mandou José. Aliás, José não foi sozinho, ele foi com a sua túnica talar de mangas compridas, e os irmãos já estavam lá, esperando há um tempo, quando eis que lá no horizonte aparece, eles olharam e disseram assim: o que será aquilo? O nascer do arco-íris? Não. Lá vem o sonhador, é o que eles disseram. Vamos agarrá-lo e matá-lo, e vamos ver no que vão dar os seus sonhos. Adianta alguma coisa alguém tramar contra você quando Deus está do seu lado? Quando Deus está do seu lado? Ele está sempre. A diferença não é Deus estar do seu lado. A diferença é você estar do lado de Deus. Essa é a diferença. Por isso, José teve que mudar os sonhos dele de felicidade futura. Ele podia mudar os sonhos? Não. É lógico, porque no sonho dele não tinha aquela palavrinha de 2 letras, o só. Os irmãos agarraram José. Se eu conheço José um pouco pela história bíblica, eu vou dizer para você: quando os irmãos agarraram José, no mínimo ele disse assim: que é isso? O que vocês estão fazendo? Brincadeira de mau gosto. Quando chegar em casa eu vou contar tudo para o papai o que vocês estão fazendo. Ele não sabia o que estava acontecendo. Por causa de um dos irmãos, ele não foi morto, mas arrancaram a sua roupa e jogaram no fundo do poço. Foi ali que José foi parar, no fundo do poço. Alguma vez você já foi parar no fundo do poço? O fundo do poço é aquele lugar onde você chega e diz assim: meu Deus, nunca pensei que eu fosse chegar aqui no fundo do poço. Eu estou no fundo do poço. No fundo do poço. O fundo do poço, ele é escuro e frio durante a noite. Ele é quente, abafado durante o dia. Esse é o fundo do poço. É quando você diz assim: não existe lugar pior para eu estar, como eu vou sair daqui? E você já tentou sair do fundo do poço de tudo quanto foi jeito, você já se machucou, se feriu, se ralou, tentou esticar os seus braços, as suas pernas. José fez isso, ele gritou, ficou rouco, mas ninguém o atendia, até que de repente uma corda caiu no fundo do poço. José amarrou nele e pensou: meus irmãos devem ter se arrependido, ou meu pai me achou. E quando ele chegou do lado de fora, ele percebeu que ele tinha sido vendido pelos irmãos para ir ser escravo no Egito. Cada passo que José dava, ele estava mais distante da casa do pai. Cada passo que ele dava, o colocava na impossibilidade, vendido como escravo. O escravo não é dono da sua vida. José se desesperou, José sentiu saudades do fundo do poço, porque algumas vezes na vida da gente a gente diz assim: não existe como essa situação piorar, espera um pouquinho, nada pode estar tão ruim que não piore ainda mais. Esse mundo é assim, é um mundo de sofrimento e de dor, isso acontece com a gente. Às vezes você pensa: Deus, estou numa situação terrível, mas ela piora ainda. E José sentiu saudade do fundo do poço, e dali do fundo do poço ele clamou a Deus. Dali, agora indo como escravo, ele clamou a Deus. E José resolveu uma coisa na sua vida. Naquele momento José olhou para o céu e disse: Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não sei por que está acontecendo isso comigo, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei também porque parece que o Senhor não está guiando a minha vida. Mas Deus, uma coisa eu quero dizer: toma conta da minha vida, porque eu estou nas tuas mãos. Eu renovo
a minha aliança com o Senhor. Eu dependo do Senhor e eu sou teu. E naquele momento, José, que não tinha o só na frente do seu sonho de felicidade futura, ele trocou todas as coisas e ele colocou na sua mente e disse: eu vou ser o melhor escravo do Egito. Quando você, no meio do sofrimento, da tristeza, no meio dos problemas, da tribulação e da aflição, você ousa acreditar que Deus ainda está dirigindo a sua vida, e você renova o seu concerto com Deus, diz: Deus, não interessa o que está acontecendo, está ruim, está difícil, não parece que o Senhor está dirigindo a minha vida, mas eu renovo o meu concerto com o Senhor, dirige a minha vida, continua na direção. Satanás treme, porque isso sim é fé. Fé não é o poder que todo mundo fica buscando para querer fazer milagre. Fé não é ter uma força de vontade tão grande capaz de mover a vontade de Deus e mandar em Deus. Fé é quando tudo vai mal e você não tem motivo para acreditar em Deus e ainda assim você acredita. E José diz: eu vou ser o melhor escravo do Egito. E José se tornou o melhor escravo do Egito. Grande coisa, não é? É grande coisa? Sim ou não? Sim ou não? Sim? Não? Eu gosto de perguntar mais de uma vez, que agora eu só vi um não. Você tem certeza? Ser o melhor escravo do Egito é grande coisa? Sim ou não? Não mudou? O melhor escravo do Egito. José foi o melhor escravo do Egito. Sabe, ele foi colocado na casa de um homem chamado Potifar. Essa para mim é uma das partes mais inspiradoras, mais lindas da Bíblia. Me inspira, eu me arrepio cada vez, porque a palavra de Deus diz assim: vendo Potifar que o Senhor Deus amava José, colocou todos os seus bens nas mãos de José. E o Senhor Deus abençoava a Potifar, porque amava a José. Uau! Deus pode abençoar o seu marido porque Ele ama você, seus filhos porque Ele ama a você. Deus está dizendo: você pode ser conduto das minhas bênçãos para outros seres humanos, e eu posso abençoar outras pessoas através de você. A minha bênção passa por você para outro. Deus abençoava Potifar e diz assim: e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. E aí muitos dizem: essa palavra eu gosto, prosperava, essa é a palavra da moda agora, é ou não é? No mundo religioso, prosperidade. Olha, Deus prospera o seu dinheiro, dá a sua carteira para Ele, não é a palavra de ordem agora? Deus te dá o emprego, acredita em Deus, prosperidade. Tudo que ele fazia, o Senhor prosperava, amém. Prosperava para quem? Para ele? Ele era escravo, não era dono nem da roupa dele. Tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Era para o dono dele. Não, para aquele salafrário não, aquele meu patrão lá, aquele ali é imagina, um embrulhador, um enganador, eu não quero saber daquilo. É isso que você diz? Tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Para o patrão dele. José era fiel até o último. E ele foi recompensado por isso. Foi ou não foi? Sabe como é que ele foi recompensado? O inimigo não estava contente com ele. Eu vou te dizer um negócio muito claramente. Presta atenção no que eu vou te dizer. Enquanto pessoas abrirem Bíblia, ou não abrirem a Bíblia, ou abrirem a Bíblia, ou não abrirem, e começar a dizer para você assim: Deus resolve os seus problemas, Deus dá emprego para você, Deus cura você, isso é fé. Vem porque Deus prospera você. Eu vou te dizer um negócio. Na contramão disso, o Senhor Deus está dizendo assim: no mundo tereis aflições, se prepare, porque quando você me aceitar vai ter perseguição para você. Você vai ser perseguido, porque o mundo ama o que é dele. Se você deixar de ser do mundo, o mundo odeia você, e você vai ser perseguido. E aí José seguiu a Deus, e Satanás não estava contente com ele. Por isso Satanás armou uma armadilha para Moisés e botou no coração da mulher de Potifar amor, paixão por José.
E José era um garoto normal, como todos, era um homem normal. Ele tinha os mesmos sentimentos e paixões que você e eu temos. E essa mulher preparou a cena toda, mandou todos os escravos e funcionários fora da casa, para ela poder possuir José, estar sozinha com ele. Ele podia até pensar assim: isso aí pode me dar algumas vantagens, não é? Aí na minha carreira profissional, além do prazer. Mas no momento em que essa mulher armou a armadilha, José, ele disse não à paixão. Ele disse não, ele renunciou. Renúncia, você sabe o que é renúncia? Renúncia está associado com servir a Deus. Deus não é o gênio da lâmpada que está aí disponível para fazer e satisfazer os seus desejos. Deus é aquele que quer dominar os seus desejos e ajudar você a renunciar, para você ser feliz nesse mundo. E José renunciou ao prazer de estar com aquela mulher. E quando José renunciou ao prazer e ele disse não, a mulher se voltou contra ele, acusou para o marido, e José foi lançado na prisão. E agora José disse: não tem problema, eu vou me tornar o melhor escravo prisioneiro do Egito. O melhor escravo prisioneiro do Egito. Quer dizer, essa é uma maneira simples de resumir, né? Porque esse negócio de dizer, não tem problema, eu vou me tornar, isso não foi assim. José sofreu muito, muito mesmo. José sofreu a dor da aflição que você sofre quando você se sente traído por Deus. José sentiu a dor da aflição que você sofre quando você se sente frustrado por Deus, esquecido por Deus. Quando você diz: Deus, eu tenho feito tudo, eu tenho entregue a minha vida, eu tenho ido à igreja, eu tenho feito isso e aquilo, mas eu não consigo. Por que parece que o Senhor não está do meu lado? José sentiu toda essa frustração. Pior ainda, mas de lá da prisão, José ergueu a cabeça e disse: Deus, de novo eu não sei o que está acontecendo, porque agora eu não sou nem o melhor escravo do Egito, eu vou ser prisioneiro, mas Deus me ajuda, dirige, continua dirigindo a minha vida está nas suas mãos, eu quero ser o melhor escravo prisioneiro do Egito. Foi o que ele falou. Por isso, às vezes nessa vida, a gente vem por um caminho difícil, terrível, ruim, tortuoso. A gente está cansado e chega numa encruzilhada, olha para a direita, para frente, para o lado. Na direita a gente olha e tem uma plaquinha assim: caminho ruim. Eu não vou por esse caminho, meu Deus, o caminho já estava tão difícil atrás, aqui é caminho ruim. Aí você olha para frente, ela: caminho terrível. Meu pai, é pior ainda, esse que eu não vou então. Sobrou uma opção, e quando você olha diz assim: caminho tenebroso. Aí você olha para cima e diz: mas Senhor, não tem uma opçãozinha melhor para mim do que essa daí? Senhor, o Senhor daí de cima, o Senhor vê o fim desde o princípio. O Senhor consegue ver qual desses caminhos leva para a vida eterna? Sim, filho, eu vejo. Então, Deus, eu vou dar minha mão para o Senhor, e o Senhor me conduz e me segura, me leva. E você dá a mão para Deus, e Deus começa a guiar. Você diz: Senhor, nós estamos indo por tenebroso, o Senhor presta atenção? E Deus diz: filho, segura a minha mão. E aí você segura a mão, e vai, e vai ficando terrível, porque ele é tenebroso mesmo. Vai ficando escuro, você diz: Deus, eu estou com medo, porque eu tenho medo do escuro. Daqui a pouco, animais noturnos: Deus, esses animais vêm e eles passam perto de mim. Deus, eu não estou aguentando, eu estou desesperado, isso é asqueroso. E daqui a pouco, espinhos e barro, e você não tem mais força, você está machucado, ferido. E você clama a Deus, diz: Deus, eu não vou ter mais forças, Deus, eu vou largar da tua mão, larga da minha mão, eu não aguento mais. E aí você tem que fazer como um tempo atrás aconteceu lá em casa. A gente estava se preparando, eu fui, no dia seguinte eu ia ter um passeio com juvenis da minha igreja. Coloquei meus meninos para deitar, devia ser 1h da manhã, o passeio ia ser às 5 da manhã, era sábado para domingo. A gente teve um monte de atividade na igreja, fomos dormir 1 da manhã, e quando deitei os três, beijei os três. Quando eu fui sair do quarto, meu mais velho disse: pai, que é, filho? Ô pai,
Amanhã você vai no passeio? Vou. Você me acorda, pai? Eu quero ir. Acordo sim, filho. Fui lá, dei um beijinho de novo. Boa noite, querido. Boa noite. Pai, o que foi, filho? O pai, é o seguinte, é que eu estou com muito sono, pai. Amanhã, quando você me acordar, e se eu disser assim, não, pai, não quero ir não, pode ir que eu não quero ir, eu estou com sono. Não acredita em mim não, viu, pai, porque eu quero ir sim. Você tem que falar sim para Deus. Você tem que agarrar a mão dele e dizer assim, Deus, se por acaso eu disser, larga da minha mão porque eu não quero, não acredita em mim não, Deus. Eu quero ir sim. E aí você segura a mão de Deus e agarra com todas as suas forças. E quando você não tiver forças, você fala, Deus, agarra agora a minha mão. E Deus agarra a sua mão. E Ele vai te conduzindo. Anos atrás, a gente estava em casa se preparando. Um sábado de manhã para ir para a igreja. Estava ali os meninos e a gente ouviu um movimento. O nosso mais velho, ele tinha o costume de arrumar as coisas dele para ir para a igreja. E arrumava um dia antes. Ganhou uma caixinha de lápis de cor na escola e colocou junto com os papéis em cima da mesinha da sala. E aí, ele não esperava que no sábado de manhã o menorzinho ia ver aquilo dando sopa, já agarrou a caixinha de lápis de cor. E o que a gente ouvia na casa era assim, Felipe, devolve para mim a caixinha de lápis de cor. Não, devolve, Felipe. E o som vinha de lugares diferentes da casa, porque ele corria do irmão, ia para um quarto, aí depois ele corria para o outro. Devolve, pai, ele não quer. Filho, devolve para ele. Não, é meu. Não, não é seu, é dele, é meu. Bom, passado um tempinho, tivemos que resolver o assunto. Cheguei para ele, digo, filho, devolve a caixinha. Não. Bom, o do meio teve uma ideia. Conciliador, disse assim, agachou bem na frente dele, Felipe, se você devolver a caixinha de lápis de cor, de 6 cores, do Lucas, eu dou para você o meu estojão. Sabe aquele um? Que tem 12 canetas hidrocor, e tem 12 lápis de cor, e tem régua, e tem borracha, e isso aqui. E os olhinhos dele arregalaram. E aí? Topa? Bom ser humano que ele era, mais vale o quê? Um passarinho na mão do que 2 voando. Ele disse, não. E não aceitou. O do meio andou a 2ª milha, foi lá no armário, pegou o tal do estojão e trouxe bem na frente dele. Abriu o zíper daquilo, e aquilo abriu em 4 partes. E ele olhou, é isso, eu te dou esse aqui se você der a caixinha de lápis de 6 cores para ele. Você dá? Bobo ele não era. Trocou, e pegou. A vida da gente é assim. A gente nasce nesse mundo, uma caixinha de lápis de 6 cores na mão. E a gente olha e diz, essa vida é maravilhosa. Quanta coisa boa ela tem. Ela tem o prazer sexual, prazer da comida. Essa vida é muito boa. Quantos prazeres eu tenho. A gente não sabe que isso é só uma caixinha de lápis de 6 cores. É nada. Deus está olhando para você e dizendo assim, filho, filha, você não sabe o que é isso? Eu tenho um estojão para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do ser humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas você tem que fazer comigo uma troca. Troca comigo. Você me dá a sua caixinha de lápis de cor e eu te dou o meu estojão. Deus está querendo ser o primeiro lugar na sua vida. É isso que Ele quer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É isso, o primeiro lugar na sua vida. Mas Ele quer que você faça com Ele uma troca. Vai trocar com Ele? Ou não?
Nessa noite, quando os arautos do rei vão cantar a última música, o Espírito de Deus que está presente nesse lugar, o Espírito de Deus que está na sala da sua casa, o Espírito de Deus vai tocar no seu coração e na sua vida. O Espírito de Deus vai chamar você, e você, mesmo que nunca tenha ouvido a voz de Deus falando com você, vai ouvir assim, audivelmente, falando com você o Senhor Deus. E Ele vai dizer o quê? Ele vai dizer assim: eu quero ser o primeiro lugar no seu coração e na sua vida. Não interessa por onde você tem andado, não interessa o que você seja hoje, não interessa que você olhe para o seu passado, vê que você não construiu nada, está cansado de ser uma promessa, pois seja uma realidade com Jesus na sua vida. Descubra o que é isso. Hoje é só o primeiro dia, só o primeiro passo nessa direção. Outros passos virão, mas Deus vai movendo o seu pé, passo a passo, vai segurando a sua mão. Por isso, você que nunca entregou o coração a Jesus publicamente, ou que um dia entregou o coração a Jesus, mas se afastou dele e se apartou dele. Um dia já sentou nos bancos da igreja, mas se afastou. Um dia já teve Jesus dentro da sua vida, sendo o primeiro, mas o deixou. O Senhor Jesus, através do seu Espírito, vai passar por aí convidando você. Deus amado, entrego nas tuas mãos esses que hoje ouviram a sua voz, não conseguiram se conter e tiveram que responder sim para o Senhor. Ó Deus, obrigado pela sua palavra, por esse lugar tão maravilhoso, que mais do que esse lugar físico onde nós estamos aqui, é um lugar espiritual, a sua igreja invisível, aonde nós nos encontramos, quer seja através de TV, de rádio ou de qualquer coisa. Obrigado por esse lugar espiritual onde nos encontramos e nos congregamos uns com os outros e com o Senhor. Toma posse da nossa vida, Senhor, e ajuda-nos a lembrarmos que esse foi só o primeiro passo na sua direção. Precisamos continuar andando, conhecendo o Senhor. Toma posse da nossa vida. Dá-nos, Senhor, a tua paz, como só o Senhor pode dar. Nós pedimos, Senhor, nós agradecemos, nos entregamos. Não merecemos, mas o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém.